O CEPARcast Inteligência Política, pelo fortalecimento do cooperativismo paranaense. No CEPARcast desta semana, nós falamos sobre a importância do Congresso Nacional e das frentes parlamentares como espaços de articulação e defesa. Eu sou Yara Maggioni, jornalista do Sistema CEPAR. Hoje converso com a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, hoje professora também da Universidade Federal do Paraná, Graziela Testa. Professora, obrigada por aceitar nosso convite para falar de um tema tão relevante para a nossa política e também para o cooperativismo. Imagina, eu sempre fico muito feliz quando eu recebo esses convites da UCEPAR e para falar com muito entusiasmo e com gente que curte, né? Não é todo mundo que gosta muito de política, então quando aparece a turma que gosta bastante, eu fico feliz de trocar. Legal, professora. Você participou recentemente da trilha de educação política do Sistema CEPAR, justamente falando sobre o tema Congresso Nacional e frentes parlamentares. O evento foi bastante enriquecedor, interessante, e eu tenho um desafio para você agora: resumir, se for possível, a importância do Congresso Nacional na política brasileira de hoje. Nossa, essa é um desafio mesmo, mas vamos lá, vamos empreender o desafio. O Congresso Nacional, ele sempre foi relevante. Desde o nosso processo de redemocratização e da Constituição de 88, havia uma percepção equivocada de que o presidente podia tudo e o Congresso podia muito pouco. Olhando os dados de forma um pouquinho mais detida, a gente poderia entender que, na verdade, o presidente nunca fez nada sem o Congresso. Ele sempre precisou construir um apoio, por isso que a gente fala da coalizão. O governo é o Congresso mais a coalizão. Quando a gente fala em governo e está se referindo ao presidente, ao partido do presidente, a gente está falando só da metade, a gente não está falando do todo. Sempre foi assim. Hoje é ainda mais relevante, porque a gente tem um Congresso muito empoderado, sobretudo do ponto de vista orçamentário. Então, a gente falou sobre esse processo de mudança no orçamento, que termina por dar muito poder ao poder legislativo como um todo, na esfera nacional. Então, hoje a gente tem algo entre 20% do total do orçamento discricionário disponível do Brasil inteiro na mão dos parlamentares. Então, isso dá muito poder individualizado ao Congresso em relação ao presidente. Então, o presidente tem muito menos prerrogativa para construir coalizão, para manter esse bloco de apoio. E, para além disso, esse recurso, ele é dividido de forma, quase uma boa parte desse recurso, né? Ele é dividido de forma equânime, então o parlamentar vai receber, independente dele ter alguma ligação com o governo ou dele ter alguma relação com o líder do seu partido. Isso faz os parlamentares individuais serem muito autônomos também. Então, é um cenário de fortalecimento do legislativo, que passa por isso, mas passa por outras questões que a gente acho que tomaria muito tempo da gente ficar falando sobre isso. Acho que o auge está contido nessa questão orçamentária. Mas passa também por essa individualização que torna os partidos políticos algo menos importantes na arena legislativa, ainda que sejam muito importantes na arena eleitoral e, no geral, sejam instituições importantes. A gente tem esse legislativo muito forte e muito atomizado em cada um dos deputados, Yara. E dentro dessa análise que você faz do Congresso, desse poder que hoje existe, né? Hoje não sempre, mas hoje com um pouquinho mais de força desses parlamentares, a gente olha também para as frentes parlamentares, né? Que são grupos representando interesses específicos. Na tua avaliação, por que essas frentes são tão relevantes, tão importantes na defesa setorial de interesses? Perfeito. As frentes parlamentares, diferentes dos partidos políticos, elas são um agregador de preferência em torno de um tema, um tema específico. O partido político, ele, em tese, deveria ter um conjunto ideológico amplo, que vai muito além de um tema. Então, uma série de questões que estão contidas nisso que a gente chama de uma legenda, de um partido. A grande vantagem da frente parlamentar nesse formato temático é que ela tem esse poder de subsidiar a tomada de decisão do parlamentar por meio de informações técnicas que vêm do seu próprio setor. Então, o deputado, quando vai escolher um posicionamento, vai adotar uma determinada forma de agir, ele precisa estar bem informado e ele precisa estar seguro disso. Essa forma de sistematizar a informação técnica e trazer
para o parlamentar, para ele ter uma maior segurança na hora de tomar decisão, é algo que é muito bem feito por meio dessas organizações que são temáticas. Para além disso, olhando agora do ponto de vista da capacidade de influenciar o processo decisório, a frente parlamentar ela tem duas grandes vantagens estratégicas em relação a outras formas de proceder. A cada legislatura a gente tem uma média de reeleição de 50%, né? O que significa que se você escolher como setor abraçar alguns candidatos, algumas pessoas em específico, você corre o risco de na eleição seguinte o sujeito não se reeleger. E aí você perde um trabalho muito longo. A frente parlamentar ela tem essa vantagem porque ela é uma instituição em si. Ela constrói uma rede com parlamentares que têm interesse nessa questão específica. Então, mesmo que alguns desses parlamentares não se reelejam, você fica com alguns e você consegue construir com os novos também. Né? Essa memória institucional que fica. Né? Então, é a memória institucional que mantém esse canal de informação técnica para tomada de decisão. Para além disso, dessa questão da reeleição, tem um ponto que é muito fundamental, que é essa capacidade de agregar preferências de pessoas que discordam em outras questões. A gente vive um momento de radicalização de algumas questões específicas, mas isso não implica que a gente não possa tomar decisões boas e positivas para a população e que agreguem pessoas que pensam diferente em outras coisas. Então, você pode pegar parlamentares que são de partidos que ideologicamente estão distantes, mas que em um ponto em específico eles se encontram. Né? Então, o sujeito pode ser mais voltado para a cidade, não ter uma atuação tão grande no campo, mas ter uma preocupação com crédito de qualidade, com a pessoa ser bem munida pelo Estado de independência financeira. Por outro lado, no outro partido, você pode ter alguém que tem uma ligação mais direta com o campo. Isso tudo pode convergir, por exemplo, na medida provisória, para evitar o superendividamento no campo. Né? Então, a gente tentar buscar, por meio das frentes, usar a informação técnica para evitar a política como identidade somente. Né? Então, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, tudo bem, você pode até ser, mas o que você pensa em relação a isso? Né? Então, essa possibilidade de você buscar acordos entre pessoas que discordam em outros pontos é a vantagem que a frente parlamentar tem em relação ao partido político, por exemplo. E que pode agregar e fazer com que pautas vão à frente, mesmo que você não tenha um apoio direto do governo ou de um grande partido, por exemplo. Hoje, falando de sistema OCEPAR, olhando para o Paraná, e falando de sistema OACB, olhando a nível Brasil, existe um trabalho, né, buscando essa representação, buscando esse contato com a frente parlamentar de cooperativismo, a FRENCOOP, por exemplo. Mas a sua avaliação, onde que ainda dá para evoluir? Onde que ainda dá para melhorar esse trabalho de, posso usar a palavra convencimento, muito embora talvez não seja a melhor, mas de demonstrar o que o setor faz, a importância do cooperativismo para o país, para o estado do Paraná também. Como a gente ainda pode evoluir, professora? Esse caminho, que é outra coisa que foi conversada também depois da provocação, que é o caminho que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima. Então, por meio da educação política, insistir nessa formação do cooperado para que o cooperado também vá atrás do seu candidato ou da pessoa da sua região. Que para além dessa dimensão que a gente fala diretamente com o tomador de decisão, e isso é parte de um processo democrático, é preciso que todo mundo possa acessar e possa intervir nesse processo de decisão. Mas a próxima fronteira, e aí não estou falando nem só do cooperativismo, eu acho que é no setor em geral de relações governamentais, de advocacy no Brasil, é congregar essas duas coisas, é falar com quem é diretamente atingido e comunicar como pode impactar a ação do seu representante no seu dia a dia, naquilo que te atinge diretamente. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito de forma muito consistente pela OCEPAR, mas que ele é longo e que ele exige constância, para que quem está sendo atingido possa saber em que ponto pode ser atingido por alguma regulação que vem de quem
de quem foi eleito, e que possa levar essas questões como cidadão para o seu para quem elegeu, né? Se achar que assim faz sentido, evidentemente, né? Mas estar munido desse conhecimento, fazer esse caminho também de baixo para cima e não só de cima para baixo, ou manter esse caminho, ou consolidar esse caminho. Tem bastante coisa a ser feita, então, né, professor? Quando a gente olha para esse trabalho de educação política, para esse propósito, né, que é você melhorar de forma cidadã também conhecimento sobre política no país. Professora Graziela Testa, então, obrigada por compartilhar conosco o conhecimento, o seu tempo, sua disponibilidade para falar com o público cooperativista. Até uma próxima. Muito obrigada, Yara. Foi uma alegria, sempre uma alegria estar com vocês. Você nos acompanha no YouTube, também no Spotify. Aproveite para seguir as redes sociais do Sistema OCEPAR para que você sempre tenha os novos episódios e outros conteúdos produzidos também por nós. Até semana que vem. Você ouviu o OCEPARcast Inteligência Política, promovido pelo Sistema OCEPAR. O cooperativismo bem representado é ainda mais forte.